As memórias não são só sobre o passado, elas determinam o futuro. Dentro desse cenário, nós temos que refletir sempre a importância de preservarmos a nossa história. E a preservação dessa nossa história, ela decorre de muitos fatos e principalmente nos leva a entender o que somos. Isso acontece na vida das pessoas, na vida das organizações, e não é diferente com a nossa Associação Internacional de Lions Clubes. Dentro desse cenário, o Lions, através da Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos L, que é a única entidade que juridicamente congrega todas as áreas geográficas do nosso país, resolveu criar, na sua convenção virtual realizada em 2020, o Centro de Memória do Lion no Brasil. Esse Centro de Memória constituirá num ambiente virtual, e esse ambiente virtual servirá como um elemento base para os registros de toda a trajetória do Lions ao longo dessas 7 décadas. Nós temos para esse Centro de Memória um ambiente virtual já definido, e a contribuição inicial desse trabalho está sendo feita por 4 companheiros integrantes do nosso movimento. Um companheiro do Distrito Múltiplo LA, um do B, um do C e um do D. Esses companheiros que vão se apresentar, inclusive, apresentar aspectos do foco central desse Centro de Memória, têm trabalhado ao longo desses últimos meses na constituição desse projeto, que é um projeto que com certeza será exitoso. Agora, para ele ser exitoso, nós dependemos muito de cada um de vocês. Nós temos que somar esforços, independente de funções que exercemos, cargos que ocupamos ou ocupávamos no passado, mas nós temos que pensar sempre na nossa organização. E dentro desse cenário, nós queremos dar as boas-vindas a todos os que vão somar esforços nessa trajetória, que vai observar os princípios, as precauções necessárias de preservação dos direitos autorais, dos direitos de imagem, mas nós precisamos ter a contribuição de cada um e as autorizações para que possamos inserir nesse ambiente virtual todo esse grande acervo que existe. Nós vamos dar partida desse projeto, agora nesse período ainda de 2022, e pretendemos ter um projeto contínuo, não é um projeto de curto prazo. É um projeto que tem início, terá sequência e esperamos não tenha fim, porque o nosso movimento é um movimento de constante crescimento e constante mutação. Eu não vou nominar todos os integrantes, estarão conosco se apresentando nesse nosso momento inicial, mas eu gostaria de deixar realmente a nossa mensagem. Eu sou João Roberto Moreira Alves, integro o Lions Clube Rio de Janeiro e do Governador, estive na Governadoria do Distrito LC1 no ano leonístico 98-99, naquela época L3, e temos o prazer de compartilhar com os companheiros nessa fase inicial. Nosso agradecimento a cada um de vocês que vai contribuir fortemente com o desenvolvimento desse projeto, que com certeza será executado. Olá, eu sou o companheiro Leão Jardel da Mota Pacheco, associado do Lions Clube Novo Hamburgo Centro, Distrito LD2, Distrito Múltiplo LD, e venho falar um pouquinho então sobre o Centro de Memória do Lions no Brasil. Ele é uma iniciativa da GDL, numa resolução do ano leonístico 2019, 2020, e hoje existe sim uma comissão organizadora desse trabalho. Ela está representada hoje por 4 companheiros: o companheiro Luiz Carlos Feitosa, do Distrito LA, o companheiro Luiz Geraldo Matheus Figueira, do LB, o companheiro João Roberto Moreira Alves, do LC, e este companheiro que vos fala, companheiro Jardel, da Mota Pacheco, do Distrito Múltiplo LD. Ok? E, então, num primeiro momento, se buscou fazer um trabalho presencial em criar uma estrutura física, mas diante do grande volume de material que isso poderia acarretar, a necessidade desse manuseio, o custeio disso, então se estabeleceu-se trabalhar então de forma virtual, fazer um museu virtual.
Então ele vai estar dentro de um ambiente virtual aberto, um site, um sistema fácil, tá? E vai ter então esse conjunto de informações com fotos, depoimentos, né, imagens, de fatos, né, que aconteceram e que fazem parte da história do Lions do Brasil. Tá? Então já se tem um domínio que foi adquirido, né, o www.lionscentrodememoria.org.br. Ele já está registrado em nome da GDL, então a gente está trabalhando neste momento a parte tecnológica. Na verdade, o processo de trabalho ele vai ser da seguinte forma: os distritos vão indicar, então, associados responsáveis por representar e orientar essa iniciativa, pessoas que tenham realmente um conhecimento ligado à informática, ok? Serão estabelecidos os tipos de materiais, o formato de envio, né, por meio de formulário através desse site, e respeitando as informações relacionadas ao tipo de material, à qualidade do material, tá? Então, cada envio vai ter um título, uma descrição, até para não que seja uma imagem ou um documento sem saber o que é, né? E só assim vai se poder fazer um acervo, catalogar isso, tá? Conforme falei, então, todo envio por meio de site e tudo que for enviado, ele vai passar por uma análise para depois ser liberado, tá? A gente vai fazer um trabalho muito grande de desenvolver tutoriais de como enviar esse material e no próprio portal vai ter mais informações de como vai funcionar essa iniciativa, ok? Todos devem ter a consciência e a responsabilidade do uso de imagens, o direito autoral hoje, sejam de obras, fotos, enfim, tudo isso tem que estar muito bem consciente, ok? Então, no primeiro momento, tá? O mais importante é ter conteúdo. A preocupação com a qualidade nesse momento é fundamental. O site ele vai ser um esqueleto, que ele vai poder ser evoluído ao longo do tempo, mas tudo que justifica esse trabalho é o conteúdo que vai ser, então, armazenado nele. Tá? A gente vai aprender com essa iniciativa, a gente vai evoluir ela com certeza, tudo isso tem um processo de aprendizado, mas é um primeiro passo, então, para que a gente tenha um registro permanente, digital, da história do Lions no Brasil. Então, desejo muito sucesso a todos vocês e, por favor, nos apoiem nessa iniciativa para a gente construir, então, um trabalho permanente registrando aquilo que a gente tem de bom no nosso movimento. Obrigado. Eu sou o PCC Luiz Carlos Feitosa, do DMLA. Pertenço ao Lions Clube Recife Parnamirim. Neste ano, completaremos 70 anos de Lions Internacional aqui no Brasil. A nossa GDL, visando homenagear a expressiva data, resolveu criar o Centro de Memória do Lions no Brasil. Formamos, eu, do DMLA, Luiz Geraldo Matheus Figueira, do DMLB, João Roberto Moreira Alves, do DMLC, e Jardel da Mota Pacheco, do DMLD, a comissão escolhida pela AGDL para sua implantação. Todos ex-governadores, alguns presidentes de conselho e um ex-diretor internacional. O Centro de Memória se constituirá em um ambiente virtual de fácil acesso, com farto acervo de documentos, fotos, registros importantes. A base tecnológica será através do nosso site www.lionscentrodememoria.org.br, já devidamente registrado em nome da AGDL. Em verdade, carecemos de muitos subsídios, ficando evidente da maior participação possível de todos, ou de quase todos. Iremos entrar em contato com os presidentes de conselho, no meu caso o DMLA, dos governadores, enfim, de todos que possam definir os leões que farão as articulações regionais. Ao tempo em que ratifico a minha felicidade em poder participar desse projeto, coloco-me à disposição de todos, na convicção que, juntos, seremos bem mais fortes. Com certeza. Muito obrigado.
minha família leonística, família que Deus permitiu que eu escolhesse como minha. O objetivo das minhas palavras nesta oportunidade é compartilhar conhecimento e motivar a aproximação e o envolvimento dos dirigentes, líderes, companheiros, companheiras que estarão envolvidos na captação da história do leonismo brasileiro nos seus 70 anos, já que sou o encarregado de liderar a parte política e da articulação do Centro de Memória do Lions no Brasil, criado pela Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos L, a GDL, única entidade do Lions, juridicamente com atuação em todo o território nacional. Coube a ela a existência e a coordenação do citado centro. Isto foi uma das principais decisões da Convenção da GDL de 2020, realizada virtualmente, que aprovou por unanimidade e foi consubstanciado na Resolução número 01/2019-2020, que oficializou a sua criação e estabeleceu a nomeação de uma comissão para a sua estruturação e recomendou também aos governadores de distrito que ajudem, sejam um suporte, na angariação dos documentos e imagens que venham a fazer parte do acervo desse centro. Para rever nosso passado, nada melhor do que preservá-lo, de forma a poder consultá-lo e poder divulgar as ações desenvolvidas ao longo dos anos. Relembrar o passado é guardar a própria história, o acervo dos acontecimentos para ilustração dos fatos ocorridos, como se deram, e os resultados advindos dessas ações, que possibilitarão as suas análises e conclusões. Os fatos guardados e registrados em escritos, filmes, áudios e vídeos ou qualquer outro meio de arquivo serão os materiais que irão abastecer a memória do importante centro do leonismo brasileiro. A citada comissão organizadora foi criada pela Portaria Especial da GDL, composta por companheiros de cada um dos distritos múltiplos. PDZ João Roberto Moreira Alves, do DMLC, é o presidente. PCC Luiz Carlos Feitosa, do DMLA, PCC Jardel da Mota Pacheco, do DMLD, e por esse que vos fala, o PID Luiz Geraldo Figueira, do DMLB, com o objetivo de criar os normativos regulamentares pertinentes ao funcionamento do centro, submetê-lo à aprovação da GDL e poder contactar os conselhos de distritos múltiplos e os governadores de distrito no intuito de arrecadar, angariar, adquirir, colecionar o acervo leonístico existente. Placas, troféus, medalhas, bandeiras, flâmulas, materiais fotográficos, desenhos, livros, jornais, boletins, periódicos, certificados, uniformes, camisetas, chapéus, bonés, pastas, pins, botões, brasões, estatutos, atas e demais documentos, bem como imagens ou conjunto de imagens ou símbolos que revelem significativo envolvimento para a construção da memória e identidade leonística no Brasil. Reunida a comissão, definiu-se as atribuições dos membros. O PCC Feitosa, do DMLA, lidera a elaboração dos instrumentos jurídicos para a segurança quanto ao direito de imagem e intelectuais. O PCC Jardel, do DMLD, cabe dar forma à parte tecnológica para a construção do devido ambiente virtual com a colaboração dos especialistas agregados à equipe, a companheira Aurora, do Distrito LC1, e o senhor Pedro Henrique. Nós, PID Luiz Geraldo Figueira, do Lions Clube de Brasília Metropolitano, Distrito LB3, do Distrito Múltiplo LB, como falamos anteriormente, aproximamos as informações da estrutura organizacional para, com o apoio de todos, torná-la real e operacional. O presidente da comissão, PDG João Roberto, do DMLC, e vou deixar aqui registrado, ele é o idealizador do centro, responde pela criação do domínio específico, se possível, do Centro de Memória do Lions no Brasil,
por meio da GDL e a apresentação das ações realizadas. Todos devem articular com os respectivos presidentes dos conselhos de governadores para o imprescindível apoio e com os governadores dos distritos para a nomeação de um coordenador regional familiarizado com a informática, para fazer fluir com maior segurança as informações desejadas. O presente projeto visa atender a todos os interessados na memória da instituição, com o intuito de incentivar, como desejamos, centros regionais e locais, e está estruturado em 3 fases. A primeira, de estruturação e contato com os dirigentes leonísticos. A segunda, com a inserção dos materiais obtidos nas fontes mobilizadas. E a terceira, com duração de longo prazo, correspondente à manutenção e alimentação dos centros com novos materiais e subsídios. Finalmente, uma mensagem que tem tudo a ver com o nosso trabalho, inspirada no tema do presidente Brian Sheehan, Together we can. Juntos nós podemos. Muito obrigado.